falando aqui sobre algumas coisas que mexem com a gente, algumas culturas que mexem conosco. E hoje quero tratar, ou continuar tratando com os irmãos, já que a gente está no começo de ano sempre é bom falar sobre isso, essas culturas que se criam por aí. A gente já falou sobre Jesus Cristo, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Semana passada, ou domingo passado, na verdade, nós falamos sobre a sedução que o mundo quer trazer para a vida das pessoas. E hoje, tema de hoje, o convertido e o convencido. Porque existe uma diferença entre o convertido e o convencido. Ir à igreja não quer dizer que a pessoa é convertida. Como alguns dizem aí por fora, pagar o dízimo também não quer dizer nada. Eu já falei aqui, tinha um rapaz que vinha aqui na igreja, ele mais se afastava do que vinha nos cultos, mais faltava do que vinha. Às vezes teve uma época que ele acabou se afastando quase um ano, depois de um ano ele voltou, estava doente, e aí ele voltou e a gente conversou, e ele disse que ia pegar firme, e nesse negócio de pegar firme, chegou um momento que ele acabou desanimando, passou 1, 2 meses, 3 meses, acabou desanimando. E nessa questão de desanimar, ele me ligava e a preocupação dele é o seguinte: pastor, eu não estou indo, mas eu estou depositando dinheiro, eu estou mandando dízimo aí. E eu falei para ele, meu irmão, Deus está mais preocupado naquilo que Ele pode fazer na tua vida, ou em vez daquilo que você pode fazer por Ele. É bom você entregar o dízimo, mas se preocupe mais em estar presente na casa do Senhor. Se preocupe mais em estar adorando a Deus, em servir ao Senhor. E tem um texto na Bíblia que nos mostra algo interessante sobre conversão. Eu já falei sobre isso aqui algumas outras vezes, e repito, quando você fala de conversão é, você está indo aqui, você faz uma conversão, você muda de rumo, você muda de local, você muda de direcionamento, e trazendo para o lado espiritual da Bíblia, você muda a sua postura como cristão, ou como ser humano, você passa a viver de uma forma diferente. Mas hoje a gente vive uma crise, se eu posso assim dizer, dentro de igrejas, que não se ensinam mais o evangelho que transforma, que converte. Ensina-se o evangelho mágico de ficar rico, de ficar famoso, enfim. Ainda hoje recebi uma notícia de uma pessoa que me conhece, uma irmã aqui da nossa igreja, e ela disse: pô, pastor, eu não sabia que você estava faturando alto para cantar aí, né? Porque tem um cantor, ele é católico, da igreja católica, ele é famoso, ele chama Diego Fernandes, né? E o cara foi cantar num lugar aí, no Nordeste. Pô, a cantada do cara é 35 mil. Eu falei, caramba, eu queria 10% disso aí, para mim já cantava por 10%. E ela brincando, ela falou, poxa, você veio e tal. E aí estava ali o cachê dos cantores e tal, né? Todos os cantores gospel e católicos, até um dos padres que cantam, o cachê mais alto era do padre, era 140 mil, né, para cantar numa noite e tal. Enfim, existem muitas pessoas que estão indo na igreja interessadas em resolver os seus problemas financeiros. Existem muitas pessoas que estão indo na igreja interessadas em ser curadas. Existem muitas pessoas que estão indo na igreja interessadas em resolver a sua vida emocional. Mas, isso você pode perguntar assim, isso é errado, pastor? Não, isso não é errado. O problema é ir à igreja só para resolver esse tipo de problema. Porque quando a gente fala de se tornar cristão, e não como muitos dizem hoje, aquele ali virou crente. Eu nunca entendi essa expressão, aquele cara virou crente, né? Será que ele saiu do armário do mundo e entrou no evangelho? Eu não entendo essas coisas que falam por aí. Mas quando se fala disso, de virar crente, ou se tornar cristão, e hoje em dia, às vezes até é difícil as pessoas se converterem a Cristo,
por conta do que se prega na televisão, do que se fala nos rádios e tal, ou nas rádios, conversão é um negócio que muda a vida. Conversão é um negócio que transforma, começa dentro de nós e transforma, ela invade o nosso ser e traz isso para fora de nós. Muda o nosso jeito de ser, muda o nosso jeito de pensar, muda o nosso jeito de agir. Conversão muda, Jesus muda, Ele pode mudar. Mas Ele só faz isso quando existe o desejo da pessoa de mudar de vida. Todo mundo quer ir para o céu, mas a maioria não quer se converter. Todo mundo quer ter uma vida saudável, mas a maioria não quer se converter para isso. Pastor, quer dizer que para ter uma vida saudável preciso me converter? Olha, se eu fosse você, eu se preocupava mais com a eternidade do que com essa terra aqui. Porque essa terra aqui, a Bíblia diz que Deus, Ele abençoa justos e injustos. Deus faz raiar o sol sobre justos e injustos. Então, se você for uma pessoa trabalhadora, fiel e tal, de alguma forma Deus vai te abençoar, mesmo não sendo crente ou cristão. Agora, quando você se converte, quando você tem uma nova vida, ou a vida de Cristo em você, algumas coisas mudam. Por exemplo, eu creio, tem gente que não crê, mas eu creio na proteção de Deus. Eu creio que Deus protege, isso é bíblico. A Bíblia diz no Salmo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Isso acontece. Quantos livramentos Deus já fez na minha vida, ou já proporcionou para a minha vida? Vários. Não era nem para eu estar aqui hoje. Quando eu nasci, eu já falei, tive problemas, tive acidente de carro uma vez que o cara arrebentou com o meu carro, e eu só não morri porque Deus tinha um plano para a minha vida para estar aqui falando para vocês hoje, e outras coisas, Deus livrou, e tem coisa até que eu nem sei, mas Deus livrou a minha vida. Se eu pudesse chegar no céu e acessar um computador e ver tudo que Deus fez para mim, nossa, a gente ia ficar abismado de ver quanto que Deus já livrou a gente nesta terra. E Ele continua nos livrando e continua do nosso lado. Agora, quando você fala de conversão, e não de convencimento, e é interessante essas duas expressões, porque Jesus disse que quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem convence é o Espírito Santo. Então, cabe a nós falarmos de Jesus e, através da nossa vida, mostrarmos o que Jesus pode fazer num ser humano. Agora, quem convence aquela pessoa é o Espírito Santo. Ele convence. A pessoa chega convencida. Poxa, realmente, eu preciso mudar de vida. Só que para mudar de vida, ela precisa abrir mão de algumas coisas e começar a fazer outras. E isso demanda tempo, isso demanda desejo, isso demanda vontade e tal. E quando eu abro um texto bíblico aqui, o que eu quero ler com vocês, eu acho muito interessante esse texto. Se você puder abrir, vamos ler juntos. O livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Deus é bom. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Lucas capítulo 22, aliás, é isso, 22, versículo 31 em diante. Jesus está batendo um papo com os seus discípulos e Simão Pedro era o cara mais chegado, vamos dizer assim. Era Pedro, Tiago e João, né? E Pedro, o cara mais impetuoso, ele fala algumas coisas para Jesus e no versículo 31 Jesus responde: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Tipo assim, Satanás queria pegar você e balançar para ver o que saía disso aí. 32, Jesus continua falando, mas eu orei por você. E por que Jesus orou? Para que a sua fé, Pedro,
não desfaleça. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: olha, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Versículo 33, Pedro responde: Jesus, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Tipo assim, eu estou pronto porque der e vier. 34, Jesus responde: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Só até aí. Vamos agora para João capítulo 21, por favor. Livro de João, está em Lucas, o próximo livro, João capítulo 21. Essa narrativa de João é mais interessante para entendermos. A expressão que Jesus usa para Pedro é: Pedro, quando você se converter. Pô, mas o cara não era convertido? Fazia 3 anos que ele estava andando do lado de Jesus. 3 anos vendo milagres, 3 anos vendo maravilhas, 3 anos andando do lado do seu grande mestre, 3 anos ali aprendendo tudo o que tinha que aprender acerca do Evangelho. E aí Jesus chega nele e fala assim: olha, Pedro, é o seguinte, quando você se converter, Pedro fala assim: não, Jesus, eu já estou convertido, o que é isso? Se for preciso, eu vou contigo até para a morte, para a prisão, eu estou contigo e não abro. E Jesus olha para ele e fala assim: calma, que antes que o galo cante, hoje 3 vezes você vai me negar. Quem lê Bíblia sabe que houve, após essa conversa, Jesus se reuniu com seus discípulos, Jesus instituiu a ceia, eles participaram de uma ceia, imediatamente após ceia, Judas saiu para fazer o que tinha combinado de fazer, entregar Jesus. Jesus com os discípulos foi para o monte orar, isso já era por volta aí de 8, 9 da noite, foram para o monte, foram orar, estavam lá, Jesus fala para eles: fique aqui orando, tal, eu vou ali na frente ter um tete-a-tete com o Pai, mas vocês orem aqui, intercedam por mim. Vocês sabem da história, Jesus vai e volta, 1 hora depois os caras estão dormindo, ele acorda eles, fala: escuta, vocês precisam orar, hein? Orem porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então vocês precisam orar. Tá bom, Jesus. Ele foi de novo, voltou 1 hora depois, os caras estavam orando de novo. Aliás, dormindo novamente. E aí Jesus os acorda, e naquele momento que acordou, que eles estavam conversando, chega os soldados, chega Judas, beija Jesus, houve aquela traição, aí Jesus é levado preso, depois você sabe, Jesus passou a madrugada apanhando, foi levado para um lugar para ser julgado, foi levado para outro lugar, aí eles trouxeram, colocaram uma coroa de espinhos, deram chicotadas nele, fizeram ele carregar a cruz. 3 horas da tarde, meio-dia mais ou menos, ele foi crucificado. 3 horas da tarde ele morreu, ele não aguentou, ele entregou a sua vida. A Bíblia diz que houve trevas naquele momento, veio uma grande chuva, houve trevas, e até domingo os discípulos, eles que tinham corrido, os caras que tinham sumido, o Pedro que tinha falado para Jesus: Jesus, eu estou contigo e não abro, precisar morrer, se precisar ir para a prisão, eu estou aqui. E quando prendem Jesus, um dos primeiros que sai correndo foi Pedro. Bem que Jesus falou: você precisa se converter, que você não está convertido. E ali ficou provado. Aí ele vai acompanhando Jesus ao longe, e o galo canta, e ele ouve, e ele chora amargamente, aí ele vai e fica triste, até que no domingo Jesus ressuscitou, Jesus vai reencontrar os seus discípulos, reencontra eles, Pedro fica feliz, Jesus bate um papo com eles e tal, e nesse tempo que Jesus ficou, João capítulo 21, eles tinham comido. Depois de comerem, Jesus perguntou, versículo 15, João 21, 15, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: então cuide dos meus cordeiros. Versículo 16, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. 17, pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João,
Você me ama? O texto diz que Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Então disse-lhe Jesus pela última vez: cuide das minhas ovelhas. Só até aí. Estamos falando aqui de um homem chamado Pedro que viveu 3 anos do lado de Jesus, do lado, acompanhando. E mesmo assim, com tudo isso, Pedro ainda não tinha se convertido. Ele viu milagres, ele viu maravilhas, como falei aqui. O texto diz que os cultos ou as reuniões que eram realizadas por onde Jesus passava, eram milhares de pessoas que acompanhavam Jesus, buscando cura, buscando uma ajuda, buscando uma solução. Milhares, todos os dias, por onde eles andavam, 3 anos. Aí chega depois de 3 anos, Jesus está orando. No texto de Lucas que nós lemos, é bem legal essa narrativa do texto inteiro, aconselho você a ler, porque nesse texto Jesus ora pelos seus discípulos, Jesus ora pelo povo da época, e Jesus ora inclusive por nós, porque no texto de Lucas 22 diz: e por aqueles que haverão de crer, nós que estamos aqui. Jesus orou por nós, quando ele estava lá com os seus discípulos. E aí ele olha para Pedro e fala assim: olha Pedro, você está falando isso, aquilo outro, mas é o seguinte, quando você se converter, e hoje em dia você não pode nem falar isso para algumas pessoas, porque se você falar isso para algumas pessoas que estão dentro da igreja, é capaz de ele jogar o sapato, querer brigar com você, bater, porque eu sou convertido, eu sou. Tem gente hoje, você não pode nem falar isso. Todavia tem muita gente que está dentro da igreja hoje que ainda não é convertido. Ele é convencido. Ele foi convencido pelo Espírito Santo do juízo, da justiça e do pecado, como Jesus falou que ele convenceria, e ele convenceu. Só que na hora de colocar esse convencimento em prática, é aí que mora o problema. Por isso que você vê hoje em dia muita gente dentro da igreja, entenda essa expressão que eu vou falar, eu acabei de dizer que Deus abençoa a todos, mas dentro da igreja existe muita gente que não é mais abençoada, porque ela ainda não colocou a sua conversão em andamento. O próprio apóstolo Paulo, numa de suas escritas, ele disse: desenvolva a sua salvação. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Ah, recebi Jesus como Senhor e Salvador. Você foi batizado nas águas? E toda vez que eu falo batizado nas águas, eu aponto aqui para o nosso batistério que é aqui no púlpito. Fui batizado nas águas. Tá, você deu um grande passo. Beleza. Daí para frente, você tem que desenvolver a sua salvação. De que forma desenvolver a sua salvação? Paulo deu uma dica aos Coríntios, a igreja de Corinto, segundo Coríntios 5,17, Paulo escreveu: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Agora, nós andávamos num caminho que nos levava para longe de Deus, para não falar inferno, né? A gente usa hoje essa expressão, um caminho que nos levava para longe de Deus, mas o inferno existe, e se você não receber Jesus como Senhor e Salvador, se você não tomar uma decisão na sua vida, um dia, se você morrer, você vai acabar parando lá, porque o único jeito de não ir para o inferno é recebendo Jesus como Salvador, é vivendo essa nova vida e se convertendo a Cristo, não a igreja, a comunidade livre, igreja batista, igreja tal, não, convertendo-se a Jesus, porque tem gente que se converte à placa da igreja, tem gente que se converte ao pastor da igreja, mas a Jesus não. Nós temos que nos converter a Jesus. Agora, eu vou usar essa expressão, para você não viver longe de Deus, e a gente estava caminhando para lá, para viver longe de Deus, Deus um dia providenciou Jesus Cristo, que morreu na cruz e deu a vida por nós. E o sacrifício que ele fez na cruz nos trouxe uma nova vida e nos tirou daquele caminho, nós fizemos uma conversão. E agora a gente está seguindo Jesus e servindo um Deus vivo e poderoso. Lá atrás já acontecia isso. Lá atrás que eu digo há 3, 4, 5 mil anos atrás. Há pelo menos uns 2.800 anos atrás, 2.900 anos atrás,
Um dos profetas que caminhou nessa terra, Jeremias, com a ajuda dos irmãos aqui no telão vai estar para você, capítulo 6 de Jeremias, versículo 16, você que gosta de anotar. O Senhor disse para o povo: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o caminho, e andai por ele. Quer dizer, se você andar nesse caminho, você vai achar descanso para a sua alma. Mas aí responderam: nós não queremos andar nesse caminho. Nós queremos continuar vivendo o caminho que nós estávamos. Deus propôs para o povo o seguinte: sai desse caminho ruim e volta para as veredas de justiça. E os caminhos do Senhor, também pela Bíblia, são considerados veredas de justiça, veredas antigas de justiça. Então, trilhe por esse caminho. E para trilhar por esse caminho, eu preciso fazer uma conversão. Eu preciso me converter. No meio desse caminho, alguém chegou e falou para mim assim: o caminho que você está trilhando é um caminho que vai te levar para longe de Deus. Esse caminho que você está trilhando vai te afastar cada vez mais de Deus. Vai te levar, inclusive, para a morte e morte eterna, longe de Deus. Tá? Aí o Espírito Santo vem e age. E convence, o cara fala: pô, é legal, é verdade. E o que eu tenho que fazer? Você tem que agora fazer uma conversão. Você tem que trilhar esse caminho. Pô, então eu quero trilhar esse caminho. Só que no começo de trilhar esse caminho, muita gente, quando ele começa a entender o que a Bíblia ensina, ele começa a achar a Bíblia chata, ele começa a achar o que a Bíblia ensina duro demais, ele começa a achar que a Bíblia cobra demais, ele começa a achar várias coisas. E quando a gente fala de conversão, muitos hoje não querem se converter. E conversão, segundo o dicionário, é ação ou efeito de converter, é mudança de natureza, é transmutação, transformação. Como o próprio dicionário define, é abandono de uma religião ou seita para abraçar outra. É mudança de mal para um bom procedimento. É mudança de opinião e, sobretudo, para melhor. Segundo o dicionário da língua portuguesa, conversão tem essas definições. Quando o apóstolo Paulo, que era religioso, ele era convencido. O apóstolo Paulo, por ser convencido, ele achava que a chamada religião, Jesus era uma religião daquela época. Então ele achava que aquela religião estava afastando as pessoas do Deus que ele diz que servia, o Deus dos judeus. Então Paulo, na sua inocência ou na sua religiosidade, cego, ele ia atrás e começou a mandar prender cristãos. Você é cristão? Você vai para trás dessa religião? Você está falando que esse Jesus salva? Você está falando que esse Jesus cura? Então agora você vai ser preso. Põe na prisão. Quando aconteceu com Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, que ele pregava a palavra, as pessoas se convertiam aos montes. Ele anunciava o evangelho, ele orava, pessoas eram curadas. Um cara normal, ele não tinha título de nada. Era um cara que um dia foi chamado por Deus e entendeu o chamado e foi fazer. E o texto da palavra do livro de Atos diz que um dia Paulo, ele viu ao longe Estevão sendo subjugado, inventaram algumas mentiras, levaram ele, colocaram no monte, jogaram pedra. E o texto diz que Paulo estava ao longe, assistindo toda aquela cena. E ele achava que ele estava fazendo bem, vendo pessoas serem mortas por causa desse Jesus, e colocando pessoas nas prisões, porque ele tinha autoridade dada por carta escrita para que ele fizesse isso. Quem conhece a história sabe que um dia, esse homem chamado Paulo, no meio do caminho, onde ele estava proposto a ir, atrás de mais cristãos, diz o texto que ele teve um encontro com Jesus, e esse encontro foi tão forte, a luz de Jesus foi tão forte, que Paulo acabou caindo, que Paulo acabou ficando cego, e perdido ali, sem saber o que fazer, ele ouviu uma voz que dizia: Paulo ou Saulo, por que você está me perseguindo?
E o texto diz que Paulo foi levado para uma cidade, Deus já tinha tocado no coração de alguém para que pudesse falar para ele, e quando este homem chamado Zacarias orou por ele, diz o texto que caíram-se como escamas dos seus olhos, e ele voltou a ver. Dali para frente a gente entende que Paulo se converteu. Ele entendeu que tudo que ele estava fazendo era errado. Tudo que ele fez era errado. Colocar pessoas na prisão por conta de Jesus, tudo porque ele tinha a sua religião, e a sua religiosidade o deixava cego. Um belo dia, como eu disse, quando ele encontrou Jesus, a vida dele mudou. Paulo se converteu. E um dos textos clássicos da Bíblia está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Acompanhe aqui no telão. Paulo escreveu o seguinte: eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A partir de agora, não sou mais eu que vivo. A partir de agora é a vida de Cristo que está em mim. Eu caminhava ali, na minha religião, mas um dia Jesus veio, me encontrou e me tirou dali e falou: olha, vai por aqui. E se você for por aqui, eu estou contigo. A mesma coisa que Jesus falou para os discípulos, quando Jesus, antes de subir aos céus novamente, ele disse: gente, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus, ele anda conosco. Deveria haver em nós essa chamada conversão. Que, meu irmão, não é fácil. Não é fácil se converter ou ser convertido pela palavra de Deus. Se a gente lê, por exemplo, um texto clássico da Bíblia, Atos capítulo 2, acompanhe aqui no telão, versículo 42, o texto diz que eles se dedicavam, as pessoas que tinham se convertido na primeira igreja dessa terra, eles perseveravam ao ensino que os apóstolos davam, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos 2:43 diz que todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 44 diz que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. 46, todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E de que forma? 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Interessante, meus irmãos, que a conversão de Pedro, como eu falei há pouco, foi um negócio tão forte, que a partir daquele momento que Jesus falou para ele: você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Segunda vez: você me ama? Sim, eu te amo. Terceira vez: você me ama? Senhor, você sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então vai e cuida das minhas ovelhas. E Pedro foi e se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Numa pregação dele, 3.000 pessoas se convertem. Quando você vê a conversão de Paulo, a vida dele mudou, a mente dele mudou, o jeito dele mudou, a fala dele mudou. Essa era uma das características da época. Porque quando Pedro estava ao longe, vendo o que ia acontecer com Jesus, o texto diz, né, que alguém chega para ele e fala assim: escuta, você é um deles. Ele falou: não, eu não sou não, você se veste que nem eles. Aí um pouco mais para frente: escuta, você é um deles, porque você fala que nem ele. Ou seja, existem algumas características que não é o que algumas igrejas mostram aí, né, que os pastores têm que ser tudo igual, né, falar tudo igual, né, manter o mesmo tom de voz, né, tal, cariocas, né, os cariocas que falam assim, né, Jesus, nada contra os cariocas, Deus abençoe vocês, mas você vai parar de encher o balão, né, Jesus, na cruz, né, é um barato ver carioca falar, né.
Mas tem muitos aí que eles pegam a característica do pastor. Você não precisa pegar a característica do pastor, você precisa pegar a característica de Jesus. E quem tem as características de Jesus, aonde ele chega, a luz de Jesus brilha através dele. Por isso que Paulo, na sua conversão, Paulo falou o seguinte: a minha vida agora é outra, agora é Jesus que vive em mim. E Atos capítulo 16, esse texto eu amo, eu acho ele maravilhoso. Versículo 25, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, sentado nas suas poltronas, dentro da sua mansão, lá no Alphaville, com um belo de um refrigerante geladinho do lado, um ar-condicionado ligado, e ele cantava e orava: bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Os outros presos ouviam eles. E a prisão de antigamente não é essa mamata que é hoje, que o cara fica lá no lugarzinho para dormir, comidinha da hora certa. Não, na época, prisão era calabouço. O cara ficava acorrentado no pescoço, nos dois punhos e nos dois pés. Ele não saía dali para nada. E embaixo, escuro. Mas o texto diz que mesmo ali, naquele lugar de sofrimento, foram presos injustamente, porque eles estavam falando de Jesus. Em vez de eles ficar reclamando da vida, porque convertido, ele não reclama da vida. Convencido reclama, convertido não. Convertido, ele levanta de manhã, ele agradece a Deus todos os dias por tudo que Deus tem feito por ele. Convertido acorda de manhã, ele agradece a Deus até pelo que Deus não fez por ele. E Paulo e Silas estavam na prisão. E lá na prisão, os caras, em vez de estar reclamando, corrente no pescoço, nas mãos, eles estavam louvando a Deus. E o texto diz que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aí o carcereiro, 27, acordou e, vendo abertas as portas da prisão, ele desembaiou a sua espada para se matar, porque ele pensava que os presos tivessem fugido. Paulo gritou, 28, não faça isso, estamos todos aqui. 29, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. 30, então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? 31, eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. 32 diz que pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. 33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. 34, então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Meu irmão, a vida de convertido é diferente do convencido. Que aqui está um exemplo clássico de alguém que se converteu na prisão e tinha toda a razão para falar um monte. Ele tinha toda a razão para reclamar. Ele tinha toda a razão para falar besteira. Ele tinha até a razão para dizer assim: pô, Deus, eu sirvo o Senhor e o Senhor me abandonou, hein? Eu estava lá pregando a tua palavra e veja o que aconteceu. Ele poderia ter falado isso. Mas quando o cara é convertido, os olhos dele não enxergam essa situação aqui. Os olhos deles enxergam a graça do Senhor, porque lá em Hebreus capítulo 12 diz, depois dos testemunhos de Hebreus 11, fala assim: então os nossos olhos, que eles estejam fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Os mesmos olhos de Estevão, que Estevão, ele estava sendo apedrejado, e diz o texto que ajoelhado, sendo apedrejado, ele olhou assim: eu vejo Deus, eu vejo a sua glória, eu vejo o Filho sentado ao seu lado,
como é maravilhoso aquele lugar. E diz que os caras ficaram mais furiosos e jogaram mais pedras e aí ele morreu. Os olhos de Paulo, na prisão, estavam olhando para os céus, não estavam vendo circunstância. Eles deviam estar cantando. Eu acho que se existisse aquela canção na época que a gente canta hoje, que é uma canção bonita que a gente canta hoje, né? Te louvarei, não importam, te adorarei, somente a ti, Jesus. Acho que se existisse essa canção na época, acho que eles estavam cantando essa canção. Te louvarei, não importa a circunstância. Porque hoje o convencido, para ele, importa a circunstância. Se ele tiver dinheiro, ele louva. Se ele não tiver, ele não louva. Se ele tiver um carro, ele louva. Se ele não tiver, ele não louva. Se ele tiver saúde, ele louva. Se ele não tiver saúde, ele não louva. Se ele tiver trabalho, ele louva. Se ele não tiver trabalho, ele não louva. Essa é a vida do convencido. Convertido, não. Se ele tem dinheiro ou não, ele louva a Deus. Se ele tem saúde ou não, ele louva a Deus. Se ele tem carro ou não, ele louva a Deus. Se ele tem casa ou não, ele louva a Deus. Se ele tem trabalho ou não, ele louva a Deus. Por quê? Porque não importa as circunstâncias. Paulo, ele não olhou as circunstâncias. Ele e Silas lá, corrente no pescoço, meia-noite, escuro. E ele diz o seguinte: bendito seja o Senhor nosso Deus, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E o texto diz que quando eles cantavam, deu um terremoto e abriu tudo, corrente. Pá. Imagina a cena. Não sei se você gosta de viajar como eu, né? Que não fizeram filme disso ainda, mas um dia é capaz de fazer um filme sobre isso. Imagina a cena, cara amarrado, e cai a corrente, cai a outra. E o guarda olha e fala assim: estamos escapando, vão me matar. Qualquer outro preso diria assim para o carcereiro: se prepara, viu? Está chegando a tua hora, estou indo aí. Mas Paulo disse: ei, faça isso não, estamos todo mundo aqui. Ele olha aquela situação, que ele deve ter ouvido, né, irmãos? Presta atenção, ele deve ter ouvido alguns presos reclamando da vida, mas ele também deve ter ouvido Paulo e Silas orando. Ele deve ter ouvido Paulo e Silas cantando. Sim ou não? Lembra da história que eu falei aqui de uma mulher, de um padre ou um ex-padre, né? Ele era padre, acabou se convertendo. Ele esteve na nossa igreja, lá embaixo, no começo, em 97, e ele contou o testemunho dele, como ele se converteu. Lembra que eu contei aqui que ele estava na casa dele, tinha uma senhora gordona, pretona, que cuidava da limpeza, e ela passava pano no chão, cantando lá: glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Ele ouvia aquilo e falou: mas que véia gorda chata, que fica enchendo o saco, cantando esses hinos de crente. E no outro dia ela ia lá e: já refúgio a glória eterna de Jesus, o rei dos... Eu, véia chata, ele disse que fechava a porta. Até que um belo dia, ele tinha um vazio na alma tão grande, ele contou isso, que ele ouviu, ele lembrava do que ela cantava: vencendo vem Jesus. Ele via que uma mulher simples, empregada, trabalhando que nem uma condenada, na sua idade, mas ela não reclamava de nada. Ao contrário, ela estava agradecida e dizia: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo. O quê? Só os dinossauros lembram dessa música, né? E ele contou, meu irmão, ele contou, minha irmã, que um belo dia ele saiu para fazer casamento. Ele era padre da Avenida Brasil, isso há 20 anos atrás. E ele disse que ele saiu, ele era rico,
Pai, mãe rica, carro zero, 3, 4, cartão de crédito no bolso sem limite. Podia fazer o que ele quisesse. Pai e a mãe pagavam. E ele saiu, e ele chegou no meio do caminho, ele começou a chorar. Ele falou assim, eu preciso saber quem é esse Jesus. Eu não conheço Jesus. Eu conheço aquele que está na cruz pendurado lá, mas eu queria esse Jesus vivo, que as pessoas falam que ele está vivo. E ele contou. Ele pegou o carro e foi embora. Em vez de ir para a igreja, foi embora. Deu um problema terrível na época. Porque tinha vários casamentos a serem feitos e ele não foi. Tiveram que arrumar outro padre, porque ele sumiu. Naquela época não tinha esse negócio de celular. Sumiu. Pegou o carro e foi lá para a Zona Sul, dirigindo, 1 hora. Lá no fundão, onde o Judas perdeu a 6ª bota. Lá para Capão Redondo, lá nos Quinto, no 6º, sei lá. Desculpa quem mora por aí, Deus abençoe, tá? Mas é longe daqui lá, né? E ele conta que quando chegou lá numa ruazinha assim, sem terra, tinha uma igrejinha. Aí ele parou o carro, fechou o carro e entrou. Igreja pequena, metade da nossa. Ele disse que foi e sentou lá na frente, o pastor pregando, vendo aquele padre de batina entrando. E ele falou, Jesus, o que está acontecendo? E o povo parou e ficou olhando. Ele foi lá na frente e sentou. E cruzou o braço. E o pastor continuou pregando. E mostrou quem era Jesus. E no final, vamos orar? E começou a orar. E o Espírito Santo começou a agir. Começou a agir. Começou a agir. Aquele homem começou a chorar. Começou a chorar. E começou a sentir uma alegria. Começou a sentir algo de novo, sobrenatural. Que diz que ele levantou e levantava as mãos e respirava. Esse ô glória que nós ouvimos aqui, diz que ele falou lá também, glória a Deus. E lá na igreja dele não podia. Aí ele saiu de lá renovado, cheio da graça, do poder, da unção de Deus, recebeu Jesus, fez um apelo, foi o padre na frente receber Jesus. E aí saiu de lá renovado, alegre, feliz. Quando chegou em casa para falar com o pai e com a mãe, o pai falou, olha, o pai e a mãe disse assim, não me diga que você virou crente. Ele falou, olha, pai e mãe, eu conheci realmente o Jesus vivo. Lembra de Martinho Lutero? O que aconteceu com Lutero aconteceu com ele. Eu conheci o Jesus vivo. Como assim? Conheci esse Jesus vivo. Quer dizer agora que você não vai ser mais padre? Não, eu não vou ser mais padre. De hoje em diante eu vou pregar um Jesus Cristo que é vivo e que mudou a minha vida. Hoje eu não conheço Jesus de teoria, de imagem. Hoje esse Jesus habita dentro de mim. E ele contou que o pai e a mãe dele deserdaram ele. Bloquearam os cartões. Ele teve que deixar o carro. O dinheiro que tinha ele deixou. Ele saiu de lá só com a roupa do corpo. E o pai e a mãe falou assim, e não diga por aí que você é nosso filho. Mas ele foi. Porque naquele dia ele se converteu. E ele esteve na nossa igreja depois, pregando a palavra. Foi uma bênção. Pessoas naquela noite até se converteram com a pregação daquele então pastor. Perdemos o contato. Mas ele tomou a maior decisão que ele teve que tomar na vida dele. Aquele dia ele se converteu. Então, irmãos, conversão é algo que mexe com a gente, que independe de circunstâncias. Convencido, tem um monte dentro das igrejas. Convertido é aquele que lê a palavra e a palavra entra. E a palavra transforma. E a palavra capacita. Quer dizer que agora eu tenho que amar todos? Tá bom, eu vou amar. Mas você tem que amar os seus inimigos também. Os inimigos, inclusive Jesus falou que você tem que orar por eles. Caramba, mas aquele cara que me deu um chapéu, desgraçado, devia estar preso. Não, eu vou orar por ele. Porque lá no livro de 1 João diz que maior é o que está em nós do que esses que estão no mundo. Amém, irmãos? Por isso que conversão implica em mudança de vida. Amém? Posso encontrar aqui hoje convertidos? Amém. Vamos ficar em pé juntos? Uma comparação que fizeram no passado
Você já deve ter recebido isso por e-mail. Se eu não me engano, isso aqui é da época até do Orkut. Lembra do Orkut? Quem lembra do Orkut aqui? Graças a Deus não sou só eu. Tem um monte de orcuteiro aqui, né? Mas na época do Orkut mandava um monte de coisa, né? Eu me lembro que mandaram isso aqui, eu achei muito legal. Diz que o convencido, ele fala assim, eu não posso. O convertido, ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por que Paulo falou isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso virou um jargão, muita gente fala por aí, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas na hora do vamos ver, ele zarpa. Por que Paulo falou isso? Porque no texto antes, nos versículos antes, Paulo falou o seguinte, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Nos dias de hoje, eu aprendi a comer ovo com arroz, eu aprendi também a comer bifão com arroz. Para mim independe. Tendo comida, graças a Deus pela comida. Eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Por isso que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Convencido, ele fala assim, eu já não posso. Se não tiver aquele bifão, se não tiver aquele... O convertido, ele fala assim, glória a Deus pelo alimento. Inclusive um irmão aqui da igreja nossa, ele agradece muito a Deus por causa do quiabo, que gosta tanto de quiabo, né? Nós inclusive vamos fazer um bolo de quiabo, porque hoje é o aniversário dele, né? A gente vai fazer um bolo de quiabo para esse irmão, que ele gosta muito de quiabo, né? Nosso irmão Marcelo está ali atrás, né? Então, é aniversário dele e hoje ele veio no culto. Não é uma coisa maravilhosa, irmãos? Enfim, tem uma história para contar de quiabo, mas não vai ser hoje não, do nosso irmão ali. O convencido, ele fala assim, eu não tenho mais forças. O convertido, ele diz assim, eu vou na força, porque eu sei que Deus está comigo. O convencido, quando ele enfrenta problemas, ele fala assim, essa vida é uma droga. O convertido, ele fala assim, a vida é uma dádiva de Deus, bendito seja o Senhor. O convencido, quando ele fica doente, ele fala assim, essa doença vai acabar comigo. O convertido, ele tem fé, ele fala assim, Jesus, ele levou sobre si todas as enfermidades. O convencido, quando ele vai trabalhar, ele fala assim, eu trabalho duro. Meu Deus, quem que inventou a segunda-feira? Quem que inventou a segunda-feira, irmãos? Então, cuidado quando você fala quem que inventou a segunda-feira, porque foi o teu Deus. E aí ele está lá, tem que trabalhar de novo, tem que trabalhar de novo. Enquanto isso, o convertido está lá. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Amém? Deu para sacar a diferença? Por último, o convencido, ele reclama, Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo. E o convertido, ele fala assim, graças a Deus por tudo que eu já tenho, porque se eu tenho alguma coisa foi Deus que me deu. Ou seja, podia falar outras coisas, citar outras questões, mas o importante é que o meu desejo é que você entenda hoje que existe uma diferença de convencido para convertido. O convertido, ele muda de vida, ele tem prazer na lei do Senhor. Na lei que eu digo, estudar a palavra, ele tem prazer em orar, ele tem prazer em cantar, em adorar, ele tem prazer em estar na presença de Deus. Ele não está só perdendo tempo na igreja, ele faz parte. Ele não é mais um, ele faz parte. A vida dele faz parte da obra do Senhor. Amém, irmãos? Vou falar de novo. Amém, irmãos? Amém. Será que temos convertidos aqui hoje? Você vê que acho que só uns 4 ou 5 levantaram a mão já. Vocês precisam se converter, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Tem algum convertido aqui hoje? Pô, agora aumentou o número. Que bom, a segunda sempre é melhor, né? Meu irmão, minha irmã, a gente precisa se converter. Que as pessoas possam enxergar Jesus em nós. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar juntos.